Ó, a questão 17 é o seguinte. De posse de uma senha bancária de 4 dígitos, 0826, né? Marcos teve uma ideia para anotá-la com segurança. Mudaria a base do sistema de numeração e anotaria o número correspondente à sua senha no sistema por ele criado. Se Marcos utilizou a base 12, os algarismos do sistema decimal e mais 10, tem o símbolo do asterisco, e esse zero cortado, né, tem o símbolo, valia o 11, né? Então, o número decimal anotado por ele foi. Ó, então, o que é que a gente tem que ficar atento, né? Vamos lembrar que quando a gente está trabalhando com sistemas, né? Então, por exemplo, sistema de base 2. Então, a base 2 ele tem duas possibilidades de valores, 0 e 1. A base 3 ela tem três possibilidades de valores, né? E assim por diante. Então, a base 10, que é a base que a gente usa, ela vai do 0 até o 9, né? Então, se a gente fosse olhar a base 11, a gente ia acabar encontrando um problema, porque ela vai do 0 até o 10. Não seria isso? Por que, Lucas, esse seria um problema, né? Qual seria o problema da gente trabalhar com 10? Como é que a gente conseguiria, né? Então vamos imaginar aqui, ó, unidade, dezena e centena. Como é que a gente ia diferenciar uma situação que está assim, ó, 1, 0, de uma situação que é assim, ó, 10? Né? Então, como o 10 ele poderia ocupar uma região por estar numa base, né, a base 11, quer dizer que o 10 ele ocupa uma casa, não é isso? Ó, assim como se a gente olhar do 0 ao 9, ele não ocupa, valor de 0 a 9 não ocupa uma casa na base 10. Então, quando a gente tem a base 11, por exemplo, do 0 ao 10, o 10 seria um elemento que ocuparia apenas uma casa. E aí, como é que a gente vai diferenciar essa situação, por exemplo, na base 11? Vê, então a gente, para não acabar distinguindo, né, essa situação de cima com a de baixo, a gente faz o seguinte: a gente diz que o 10 equivale a um símbolo, tá bom? Então, no caso, ele chamou um asterisco, tá? Então, quando a gente quiser usar o 10 como uma casa só, ele representa um símbolo. Se a gente quiser colocar 1 e 0 para representar a unidade e a dezena, beleza? Então, a gente precisa ter esse cuidado para bases que são depois do 11, né? Porque a gente tem valores que no sistema decimal a gente tem esse probleminha, né? Então, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com a base 16, a gente vai do 0 até o 15. Então, valores como 10, 11, 12, 13, 14, 15, todos ganhariam símbolos, sei lá, chamar isso de A, de B, de C, de D, de E e de F, beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado quando for resolver as questões na hora de transformar, tá certo? Então primeiro aqui, eu vou dar só um exemplo para a gente trabalhar, né? Então, sei lá, eu vou usar a base 12, tá? Só para a gente entender um exemplo aqui do lado, e a gente volta para a situação, tá? Então vamos pegar, sei lá, o 20, e aí eu vou fazer aqui, ó, por 12. Deixa eu ver, não, vou fazer com 20, 22, 22, 22. 22 por 12. Aqui fica 1. E aqui vai sobrar 10, beleza? Vamos dizer que eu digo que o 10 representa A, o 11 B, beleza? Então, ó, se a gente fosse pegar aqui o valor, a gente teria do 1, 1 e 10. Só que eu não posso colocar 10, né? Porque aí seria 110. E aí já é outro valor. Se o resto foi 10, eu tenho que usar o símbolo A, beleza? Então, um A representa o valor de 22 na base 12. E aí, como é que a gente faria para voltar para cá, né? Para voltar para esse valor? Eu vou mostrar também fazendo da maneira errada. Ó. Então, vamos dizer que a gente não soubesse
que o valor que a gente tem, né, que disse que era esse daqui, ó, ele tivesse dito, né, só isso daqui, ele fez, ó, os símbolos são A e B. Então, um A na base 12 vai ser quanto? Muita gente acaba fazendo isso e é errado, ó. Por quê? Porque aí a gente está confundindo o símbolo, né? A gente está trocando o símbolo na hora errada. Porque nota que agora a gente tem unidade, dezena e centena. E esse número aqui, na base 12, só tem unidade e dezena. Beleza? Então não é que ele representa o 110, ele é 1A. Como é que isso vai acabar interferindo? Vamos ver, eu vou mostrar aqui os dois jeitos e a diferença que vai gerar em cada um. Então, ó, nesse primeiro, como é que ia ficar? Ia ficar, eita, deixa eu botar aqui, 12 elevado a zero vezes A, mais 12 elevado à primeira vezes 1. Aí o que é que vai acontecer? Aqui a gente substituía, né? Então, ia ficar 12 a primeira é 1, aqui o A é 10, e aqui 12 vezes 1, 12, né? Então ia ficar 10 mais 12, 22. Aí tá correto, né? Agora, se você notar, quando a gente fizesse aqui, ia ficar 12 elevado a zero vezes zero, mais 12 elevado à primeira vezes um, mais 12 elevado ao quadrado vezes um. Então aqui vai 12 elevado a zero é um vezes zero, zero. E aqui 12 elevado à primeira vezes um é 12, aqui 144. Então nota que quando a gente fizesse, aqui ia ficar 6, 1, 5, né? Então nota que são bem diferentes os resultados que a gente encontra. Essa maneira em azul seria a maneira incorreta, né? A gente não pode substituir, né, um número que tem uma representação de 1A por um 10. Então muita gente acaba errando porque faz isso. Não façam isso, beleza? Então a gente tem um símbolo que representa o 10 e o 11, então a gente só coloca no final, beleza? Então deixa para substituir na hora que for resolver a transformação, beleza? Então vamos agora para a questão mesmo. Voltando para a questão, só para a gente entender como é que funciona, né? A gente tem o número 826 e a gente quer passar para que base? Para a base 12. Ah, Lucas, e o zero à esquerda? Bem, o número é 826. Então esse número a gente vai passar ele para outra base. E o zero à esquerda na representação não tem valor, né? Então a gente vai pegar o 626 e dividir por 12. Quando a gente dividir isso aqui por 6, ia ficar 72, sobra 10. Opa, peraí, já tava fazendo, né? 106, né? Então se eu fizer 12 vezes 9, dá 108, né? Então 12 vezes 8 dá 96, né? Então 96, que dá 10 também, beleza? E aqui deu 8, não foi? Então deu 6 na primeira e 8 na segunda. Então aqui, ó, por 12, aqui vai ficar 5, sobra 8. Então a gente vai pegar os elementos, né? Então ó, seria 5, 8, e aí o 10, né? Vamos lembrar que se deu 10 eu tenho que usar o símbolo, beleza? Então o asterisco aqui. E essa resposta seria a letra A, beleza? Vamos só entender como é que a gente faria a substituição aqui de novo, ó, só para a gente confirmar. Então, ó, a gente sabe que isso daqui está na base 12, então vai ficar 12 elevado a zero vezes o asterisco. Aí agora eu posso substituir, tá? Então aqui vai ficar 10, né? Mais 12 elevado à primeira vezes 8, mais 12 elevado ao quadrado vezes 5. Não é isso? Então, ó, 12 elevado a zero é 1 vezes 10, 10. 12 vezes 8 dá 96. E 12 ao quadrado é 144 vezes 5, vai dar 720. Quando a gente somasse tudo, a gente ia chegar em 826. Aí vê, chegamos nessa senha de 826, só para entender o evento. A pessoa que fez a senha, ela sabe que se ela escreveu 826 e é o valor, né, que ela representa na base 10,
ela sabe que são 4 dígitos. Então aqui já temos 3 dígitos. Então o dígito que falta é um dígito que não tem valor para essa expressão. Então ele sabe que aqui é zero. Beleza? Então a gente ficaria aí com o gabarito na letra A, né? E só para justificar o final desse evento, né? Porque você vai dizer, ó, mas não deu com zero à esquerda. Sem problemas. A gente sabe que para justificar esse acontecimento, né, que tem uma senha com 4 dígitos, a gente só encontrou 3, então a gente sabe que o próximo dígito que a gente fosse ter, ele não tem um valor significativo para a quantidade, né? Então, não é um valor que tem valor, né? Vamos dizer assim. Então, ele não tem quantidade. Se ele não tem quantidade, ele representa o zero à esquerda, beleza?